Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma vez trazendo de volta o canal do Romeu Riso, que agora mudou para Simplesmente Brilhantes. Ou seja, a gente está trazendo aqui mentes brilhantes que vão falar com vocês sobre assuntos muito importantes, muito bacana e muito interessantes. E hoje, para começar, a gente vai trazer de cara um cara que vai falar sobre controle da ansiedade. E o que é o controle da ansiedade? Ele vai falar sobre tudo isso. É o Maicon Stravino e ele está aqui para falar sobre isso e muito mais. Inclusive, ele é um hipnoterapeuta fantástico. Vamos lá, Maicon. Isso aí, Romeu. Obrigado mais uma vez, né? Fazemos essa entrevista. E eu quero me apresentar aqui. Meu nome é Maicon Stravino, sou hipnoterapeuta, especialista em hipnose verbal e hipnose não verbal e homologado em leitura corporal. E hoje nós vamos falar sobre muito do aspecto da ansiedade, né? E aí eu entrego aí, né, o timão aí pro nosso... Bacana. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que a gente tem dois links aqui embaixo na descrição do vídeo. Um deles falando sobre o Mapa Stravino do controle da ansiedade, tá? Que é um curso que o Maicon está fazendo, que a gente vai falar sobre ele aqui daqui a pouco, mas o link está aqui embaixo e daqui a pouco a gente lembra de novo sobre isso. E tem um outro link, que é o link do canal do Telegram, o canal do Telegram, que o Maicon também traz muita informação bacana lá. Gente, clica lá, se inscreve, faz o que vocês acharem que devem fazer, e façam perguntas para ele, porque ele está aqui justamente para isso, tá? Vamos lá, Maicon, já que a gente vai falar de ansiedade, queria que você me falasse, primeira coisa, o que é a ansiedade? Ansiedade é um comportamento, a gente pode criar uma analogia, né, como se fosse um motor, um combustível para uma ação no momento que você está no estresse, quando você está no momento urgente, emergente, né, onde você precisa, né, usar um comportamento de ação mais robusto, né? E a gente utiliza esse comportamento de várias formas. Mas antes de mais nada, né, esse comportamento ele é inerente ao homem, né? Desde que o homem é homem, né? Desde que o homem das cavernas ali, ele já utiliza esse comportamento primitivo, né? E toda vez que ele se encontra em algum momento de muito estresse ou perigo, através da amígdala que fica aí dentro do seu cérebro, bem no seu centro, ele consegue captar essas noções de perigos. E aí ele dispara diversas reações dentro do seu corpo, né? Então, fisiologicamente e quimicamente, né? Então ele vai disparar, né, o batimento do seu coração, né, para impulsionar o sangue para os braços, para as pernas, para alguns órgãos específicos do seu corpo, para preparar que o seu corpo entre em combate, né? Então, seguindo essa lógica, né, você então vai ter o batimento do coração acelerado, os pulmões relaxados para absorção de mais oxigênio, para você respirar. Por isso que normalmente quem fica com aquela ansiedade respira, né, o tempo todo ali, né, com muito mais, né, velocidade. O seu fígado começa a gerar glicose, que é o açúcar para gerar combustão ali para você ter energia para fazer. E o oxigênio dos pulmões, obviamente, também é energia, né? E a adrenalina, né, justamente para dar aquele pico, onde também as pupilas dos seus olhos dilatam, para você poder enxergar muito melhor. E aí você consegue, né, disparar aquela explosão, né, de reação meio que inconsciente, né? Então você vai ter muita energia, muita força. Não sei se você já viu aquelas situações onde que pessoas em extrema situações, vai um incêndio, onde que o homem ele atravessa ali um incêndio para resgatar o filho, né? Onde que ele adquire tanta força, como que ele consegue anular, né, e criar aquela anestesia naquele momento do perigo, né? Ou até mesmo policiais que estavam salvando seu companheiro ali, que o carro capotou, né, e ele ficou embaixo do carro. O cara conseguiu levantar quase 600 quilos ali. É lógico que ele danificou toda a estrutura dos músculos, lá dos nervos, tendões, mas ele conseguiu utilizar essa energia, essa explosão. Da onde que ele conseguiu isso? Justamente através desse estímulo aí que a ansiedade provoca, né? Tá. O problema da ansiedade utilizada em momentos que não são muito apropriados, né? Por exemplo, antes de a gente fazer essa live aqui,
Se eu estivesse sentindo essa ansiedade, ou disparado essa ansiedade de forma muito desproporcional, talvez eu estaria travando, gaguejando, falando, né, coisas que talvez não seriam muito condizentes com aquilo. Por quê? Porque de repente eu estou utilizando todo esse sistema no momento não apropriado ou de forma não apropriada. Né? Eu utilizo muita ansiedade para fazer muitas coisas, né? Inclusive, né, quando eu vou entrar numa live e tal, então eu me empolgo bastante, às vezes eu até ouço uma música para me empolgar bastante, entrar com uma energia mais viva, né, mais alegre ali. Tá. Então eu utilizo esse poder, né, da ansiedade. As pessoas confundem muito, né, Romeu, que a ansiedade é um problema, é um distúrbio, que é uma doença, que é isso, que é aquilo. Na verdade, a ansiedade utilizada em momentos adequados é muito bom, muito positivo, como a gente está falando aqui, né? O problema é quando a gente acaba utilizando essa ansiedade de forma, né, que seja disfuncional. E a gente vai falar muito aí, né? Bacana. E você deu exemplo agora sobre essa força que a pessoa traz quando acontece sobrenatural, quase, né? Quase sobrenatural. E me remeteu a um caso que aconteceu comigo, onde o banco onde eu estava foi assaltado e minha filha estava num lugar onde estava correndo risco. Eu fui lá e consegui abrir a porta do banco só na força do MUC, sendo que a gente sabe o quanto ela pesa, aquela porta de banco eletrônica, né? E aí realmente é justamente isso, aquela ansiedade de encontrar minha filha, aquela ansiedade de estar perto dela para protegê-la. Sim. Rapaz, isso aí deu um BO do além. Mas me fala uma coisa, como é que eu sei? Como é que eu sei nada? O que é uma crise de ansiedade? Como é que eu identifico uma crise de ansiedade? Antes de a gente entrar nesse processo da crise da ansiedade, obviamente a gente vai falar na sequência aqui. Bora. Eu queria dizer uma coisa que é muito importante. Depois dessa explosão da ansiedade, os seus órgãos eles acabam voltando à sua naturalidade, né? E quando isso acontece, como que você teve aquela explosão de energia, aquele consumo de glicose, o que acontece quando a pessoa ela esfria? Ela tem fome. Por isso, quem sofre, né, dessa ansiedade disfuncional tem uma predisposição de engordar, né? E é isso. Crise de ansiedade é exatamente isso. Quando você dispara, Romeu, todas essas funções, né, primitivas através, né, de algum momento que você esteja vivendo, né, e você acaba sentindo tudo isso de uma forma desproporcional muito violenta, né? E se não for cuidada, se não for tratada, né, se não for corrigida, você vai ter essas crises, né, constantemente, né, impedindo de que você faça aquilo que você precisa fazer. Então essa crise é esse momento de explosão, né? Então você já viu aquelas pessoas que vão fazer, às vezes, uma apresentação, a pessoa até tem uma disfunção intestinal, ou gastro, ou enfim, elas paralisam. O famoso se borra toda. E ela vai realmente fazer isso, não tem outro jeito, né? E aí isso acontece com qualquer pessoa, né? Todo mundo está sujeito a fazer isso. E o interessante é que nós não aprendemos isso lá na escola. A gente deveria estar aprendendo lá na escola a conhecer a nossa mente, né, para a gente saber lidar com todas essas emoções e sentimento, né, como que você deveria buscar, né, o autoconhecimento para você poder fazer, né, essas mudanças de uma forma bem tranquila, né? É que quando a gente cresce, vira adulto, a gente começa, né, ter problemas, ter coisas para resolver, né? A gente vai ter situações difíceis na vida e a gente não está preparado para lidar com isso. Até porque a gente quando é pequeno, a gente está ali naquela pegada de que a vida é fácil, né? Depois que você cresce, você vê que não é nada daquilo. Pois é, né? A gente, né, acaba vendo o mundo com os outros olhos depois que cresce, né? E uma coisa interessante, bem que você disse, né, é esse termo criança, né? Nós utilizamos o tempo todo dinâmicas, comportamentos, através de traumatizações lá da infância na vida adulta, né? Então, aquilo que nós estamos aprendendo constantemente vai refletir na sua vida adulta. E por isso que nós chamamos do aspecto de traumatização, né? Então, no meu ponto de vista, toda criança deveria estar aprendendo,
né, fazer terapia, inclusive, né, não só aprender a lidar com a mente humana, mas fazer terapia, né, mensalmente, porque ela já vai se desbloqueando e entendendo como que a mente dela funciona desde criança. E quando ela chega na vida adulta, ela está preparada. Ela vai ter muito mais sucesso e probabilidade de ter sucesso nos seus relacionamentos, no seu trabalho, em qualquer dinâmica, porque ela está destravada, né? Eu sei que você está trazendo aqui um ponto, eu vou mudar até um pouquinho o nosso roteiro aqui, tá? Mas você está trazendo um ponto aqui da criança e dessa identificação da mente quando ainda se é criança. E aí eu te faço a pergunta, isso não poderia trazer complicação no futuro para essa pessoa? Quer dizer, que agora é criança, mas queria se transformar num adulto, ela poderia trazer algum tipo de complicação? Você não entendeu a pergunta. Não entendi a pergunta. Porque hoje a criança ela vai crescendo e vai trazendo a formação dela vai no dia a dia. Certo. Beleza? Até aí, ok. É o que a gente sente no sim. dia a dia com todos nós. Porém, se a gente começa a tratar a mente de uma criança, ela não pode ter algum problema diferente lá na frente que pode trazer ela para um mundo completamente diferente daquele que ela deveria estar? Bem provável que não, né? Porque se ela está tratando as suas mazelas, né? Ela está se conhecendo, imagine que, cara, ela vai estar preparada para receber o mundo de uma forma muito mais positiva, né? Ela está simplesmente tratando as suas traumatizações em real time. Né, vamos dizer assim, obviamente que não é assim, mas ela teve uma discussão com o papai, ela teve um bullying que ela passou na escola, e ela já vai resolvendo isso. Então, qual que é a probabilidade, se eu entendi a pergunta, se eu estou respondendo corretamente... Depois eu vou fazer um cutucão aí. Mas... Ok. Imagine que essa pessoa ela vai estar muito mais preparada para a vida, para enfrentar os seus desafios. Não, legal, perfeito. Isso é uma visão. Uma visão, que você está trazendo a respeito disso. Certo. Mas aí eu penso da seguinte forma. A gente sabe que, falando em terapia, tá? Em terapia a gente sabe que normalmente as pessoas entram em terapia depois de adultas. Porque começam a trazer coisas... alguma coisa ficou mal resolvida lá no meu passado que eu preciso descobrir. Enfim... Qualquer coisa nesse sentido. Porra, de repente o cara começa, desde pequeno, já resolver os problemas e vai chegar na vida adulta já com o BO resolvido com a mãe, com o pai, com o primo, irmão, sei lá. Porra, puta coisa ruim do caramba, você não tá fazendo lá na frente, porra. Aí ela não tem problema pra resolver, né? Que ruim isso, né? Não, isso seria um mundo ideal, né? Eu sei que na Europa, na Alemanha, né? Eu sei, né? Pela experiência que meu irmão já foi lá para a Alemanha, estudou lá quase 2 anos, e ele ficou impressionado, né? Que lá na escola ele via muitas crianças, né, desde os 5 anos de idade fazendo terapia. E a criança na Europa, ela sabe falar 3, 4 idiomas naturalmente. Então são crianças mais preparadas para o mundo. Né, são países, estruturas, né, de educação que realmente é um exemplo que a gente deveria adotar. A gente teria muito menos problemas na sociedade. Né, você concorda com isso? Dizem, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, isso foi uma avaliação realizada em 2017, que a Organização Mundial da Saúde traz um dado muito interessante: 23,9% das pessoas aqui no Brasil tem algum tipo de ansiedade. É muita coisa, quase 24% de pessoas que têm ansiedade, que possuem ansiedade. Existe já também, inclusive, um estudo, Romeu, que em 2025 haverão muitas pessoas que cometerão suicídios por conta da ansiedade. E aí que é o negócio, todo mundo está brincando de ansiedade, não está? Ok, essa ansiedade vai virar uma distimia, dessa distimia vai virar o quê? Uma depressão, e essa depressão também não cuidada vai virar o quê? Um problema de suicídio. Normalmente, casos de depressão gera suicídio no final. Então, a ansiedade, né, é um comportamento muito saudável, mas de forma disfuncional isso pode causar um grande problema. Eu vou aproveitar um gancho e dar um recado aqui para a galera. É o seguinte, falando em tudo isso, ouvindo tudo isso que o Maicon está falando, ele tem inclusive esse curso que ele tá na internet, que é o Mapa Stravino do Controle da Ansiedade. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse curso. Realmente, cara, você
viram uma chavinha do mindset ali. E assim, dá uma entradinha lá, clica nesse link que está aí na nossa descrição, vai conhecer pelo menos a abertura do curso para entender do que se trata. Vale a pena, tá? Então segue, pega o link que está embaixo e segue. Aí, Maicon, você falou sobre a questão da ansiedade disfuncional. Como é que eu sei que a minha ansiedade é uma ansiedade disfuncional? Ótima pergunta, Romeu. A disfuncionalidade, isso não é só para ansiedade, tá? É para pensamentos, né? Para comportamentos. Né? Você fala muito sobre pensamentos e comportamentos disfuncionais no TCC, que é a terapia cognitiva comportamental da psicologia, que é muito bem utilizada, né? Inclusive eu uso o TCC amplificando dentro do processo da hipnose clínica, que é fantástico, né? Esse processo todo de ressignificação, de mudanças de comportamento de pensamentos, né? Porque tudo começa no seu pensamento, Romeu. Tudo começa no seu pensamento. E o seu grande eu é o grande observador de tudo isso. Né? O que é o seu eu interior? O que é o seu observador? Você não é os seus pensamentos. Você é esse eu interior que observa tudo, inclusive os seus pensamentos. Então, é interessante, tá, que você preste bem atenção, tá, quando você está pensando alguma coisa, porque isso vai te causar algum efeito. A sua mente é poderosa. Então, quando a gente está falando de pensamentos negativos, esses pensamentos disfuncionais que a gente vai explicar o que é agora, né? São aqueles pensamentos que acabam te sabotando de alguma forma. Né? Quantas vezes você já não pensou hoje, né, que não daria certo de você vir aqui fazer a entrevista? Né? Você tinha conversado comigo, né? Que você falou assim, que aconteceu diversas coisas ali naquele momento, né? E você falou, deu errado o compromisso da sua reunião que você tinha anterior a essa, e você ficou aflito naquele momento, inclusive sentiu a ansiedade, a preocupação, né? E aí você, opa, calma, tá tudo bem, agora isso não vai acontecer, está programado, o Maicon já está, né, lá no estúdio, né? A produção já está preparando todos os equipamentos, então estou tranquilo, não foi bem mais ou menos assim? Sim, sim, você acaba, na verdade, sim, você acaba mudando o teu comportamento em função das mudanças que acontecem no dia a dia. Agora, se você tivesse pilhado naquele primeiro pensamento que não ia dar certo, você ia paralisar. Perfeito. Você entra no estado de ansiedade descontrolada que você talvez ia parar lá no seu carro. Ou, sei lá, você ia passar mal de alguma forma. Né? Então, por isso que o pensamento disfuncional ele é um problema muito grave, não só na ansiedade, em todas as áreas da psicologia humana. Mas vamos lá, o que é disfuncionalidade? É aquele comportamento que vai impedir você de fazer algo importante na tua vida. Certo? Importante na sua vida. Quais são? Você, por exemplo, pegar o seu carro e trabalhar é algo importante. Você precisa, né, se movimentar para fazer dinheiro. Né? Ok. Se isso está te impedindo, né, essa ansiedade, ela está te impedindo de você pegar esse carro e ir trabalhar, é uma disfuncionalidade. Então, outro exemplo que a gente pode dar, você vai viajar, né? Você vai para Santa Catarina viajar, né? Curtir lá o Gramado, né? Lá o lugar lá muito bonito em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E aí você marcou a viagem, está com a sua esposa lá, com os seus filhos, tudo lindo, maravilhoso. Quando você pisa ali dentro do avião, você começa a ter uma crise de ansiedade, ao ponto de paralisar e você ter que voltar com a sua família, porque você não está em condições, entrou em pânico, talvez depende do nível que a sua ansiedade está. E aí, isso também é uma disfuncionalidade. Então, é disfuncional tudo aquilo que tudo aquilo que impede de você fazer de algo importante, seja no lazer, seja no trabalho, seja em algum projeto que você esteja, né? Então, e é isso que você vai analisar para ver se isso é disfuncional ou não, né? O que está te impedindo. Agora, interessante, acho que talvez seja uma próxima pergunta que a gente pode fazer. Como avaliar isso de uma forma, né? Entender se isso é disfuncional, pela a quantidade, frequência, quantitativo
e a qualitativo dessa ansiedade, o nível dessa ansiedade, até onde ela chega, né, até onde que ela te impede de fazer as coisas, né? Então você tem que ver a frequência disso, se é o dia todo, a semana toda, uma vez por mês, uma vez por ano, e o nível dessa ansiedade, se ela te impede de fazer algo. A própria pessoa pode conseguir ter esse conhecimento? Sem dúvida. Essa percepção, não é nem conhecimento, é uma percepção, né? Sim, é o autoconhecimento, você falou muito bem, né? Quem se conhece, é uma obrigação se conhecer, Romeu. E, de novo, voltar lá no berço, na escola. Por que a gente não aprende, nós não aprendemos a se conhecer de fato? Como que funciona a nossa estrutura? Como os nossos pensamentos, a estrutura neurais, o que compõe toda essa estrutura maravilhosa que nós temos? Né? Então, isso deveria vir lá do berço para que a gente possa se desenvolver, estar mais preparado para enfrentar os desafios das nossas vidas. Não é vou usar um termo bobo aqui, não é pular de fase? Você tratar a criança lá atrás com coisas da mente, sendo que naquela época ela está pensando mais, ela está pensando não, né? A vida traz pra gente os brinquedos. Sim, eu diria de uma forma educacional, né? Nada tão pesado assim. Lógico que você não vai ensinar a sexualidade para uma criança de 3 anos de idade, né? Mas lógico que você não vai explicar como que funciona a ramificação neural para uma criança. Obviamente você também não vai explicar que aquele processo de ansiedade pode causar exatamente uma morte, como eu falaria aqui para você como adulto. Então tudo tem uma forma de você criar uma forma lúdica, né, de exemplificar isso de uma forma mais, né, branda. Né? E claramente isso vai trazer muito progresso para o indivíduo. Imagine você, se você tivesse consciência, né, como que a sua mente funciona, como que é a sua estrutura, você com certeza teria mudado muita coisa na sua vida, não? Talvez pro lado do 11º andar. Aí não, né? Se eu tivesse a consciência plena, não, tem muita coisa que a gente nem imagina, né? Dentro dessa consciência plena. Aí, sim. Galera, seguinte, eu queria convidar vocês, para quem não conhece o Maicon, ele tem perfil no Instagram, no TikTok. Maicon, fala pra gente o teu perfil no Instagram e o teu perfil no TikTok. E nesses 2 perfis vocês vão encontrar também o link que vai para o curso dele do Mapa Stravino, do controle da ansiedade. É isso aí, pessoal. O meu link lá do Instagram é @hipnoterapeuta.stravino. E eu vou falar do meu WhatsApp também, porque normalmente eu recebo muitas notificações através do WhatsApp, onde eu agendo consultas, que é o 911, né, São Paulo, 011 930 30 32 14. Né? O perfil do TikTok é @maicon.stravino, né? E do YouTube você pode me procurar como hipnoterapeuta Stravino também, que você vai me encontrar lá. Todos esses links tem lá o link do curso. Tem o canal do Telegram, que é muito importante falar sobre esse canal, que tem muito conteúdo de valor, né? São os diamantes que eu vou soltando lá, obviamente, que eu quero que você, né, consiga fazer todas essas mudanças, né, sozinho, que é muito prazeroso quando você descobre que você pode fazer muitas coisas sozinho. Então lá dentro desse canal você pode fazer tudo isso muito fácil, tá? Tem muito conteúdo, não só sobre ansiedade, mas todo o conteúdo a respeito da mente humana você pode encontrar no canal do Telegram e também lá no meu Instagram. Maravilha. E só para lembrar, Maicon com Y. Não é um Maicon qualquer, hein? Só para a gente lembrar disso. Falando do mapa Stravino, do controle da ansiedade, claro que existem técnicas que você ensina dentro desse curso do mapa Stravino, né? Uhum. E eu queria que você desse uma pincelada pra gente aqui de quais são como fazer para controlar a ansiedade. Quais alguns pontos assim, chave? Então, os pontos chaves, né, a gente acabou falando alguns agora no começo, né, que é realmente o autoconhecimento. Se você não se conhece, Romeu, você não consegue pilotar essa máquina toda que você é. Essa estrutura maravilhosa que você tem, né? E, inclusive, a ciência está ainda estudando muito, né, o corpo humano, a mente humana. Então, é uma obrigação, é quase uma obrigação, se não for uma obrigação, se conhecer. É por isso que eu bato muito nessa tecla, né? Que é necessário fazer, né, buscar o autoconhecimento desde cedo, né?
E a gente busca isso, o autoconhecimento, Romeu. A gente está aprendendo a falar, né, a escrever, a gente está aprendendo, a gente passa por todo um desenvolvimento incrível, né, na fase do período da criança. E é justamente lá porque é necessário ensinar nessa fase do período, lá da primeira semana, né, de nascimento, já a criança já está se desenvolvendo, obviamente, você não vai explicar para ela como que é, né, uma estrutura quântica, mas, bom, obviamente, do jeito, né, na pedagogia, você vai ensinando ela de uma forma correta. Mas é o período, desde o primeira semana de nascimento, aliás, eu diria até o 4º mês de gestação da vida uterina, lá no tânus uterino, a criança já está recebendo traumatizações. E no próximo podcast, a gente vai falar muito sobre isso, sobre as traumatizações, as suas origens, como que ela acontece, né? Nós vamos falar sobre leitura corporal cientificamente, né? Que tudo isso vai registrar no seu corpo, a mudança do formato da sua cabeça, ouvido, né? Tudo é registrado no seu corpo e vai modificando conforme você vai passando nessas fases lá na sua infância. Por isso que eu falo, é necessário sim buscar, né, esse entendimento, de trazer muito conhecimento nessa fase, porque é a formação, o seu adulto é a formação dessa criança, da primeira semana a 7, 8 anos de idade, dependendo de cada criança e do desenvolvimento, obviamente. Né? Então, você tem que percebendo, usando essa lógica, você vai ter muito menos problemas na vida adulta. Né? Essa seria uma das técnicas da gente tentar encontrar esse autoconhecimento é saber como que você funciona. Por exemplo, como que nós vamos tratar a ansiedade se a gente não sabe o que é ansiedade? Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, é um monstro. Né? Como que a gente vai tratar de uma doença se você não sabe o que você tem? Se isso é uma doença, nunca foi uma doença. Porque as pessoas costumam transformar algo simples, que deveria ter uma forma simples de se cuidar, de fazer acontecer, por que transformar isso num bicho de 7 cabeças? Né? Medo, tristeza, ansiedade, raiva, todos esses sentimentos servem para alguma coisa. Todos os sentimentos são sensores do nosso corpo, do nosso inconsciente, produzindo isso o tempo todo para te alertar de alguma coisa. O seu inconsciente, ele não fala com você. Ele simplesmente somatiza no teu corpo, ele apresenta no teu corpo. Como que você vai saber que você precisa, né, cuidar de você? Como que você, o que a tristeza faz com você, Romeu? O que a tristeza, quando alguém deixa você triste, o que acontece? Não posso responder. Né? Eu mando. Né? Quando a pessoa deixa você triste, você não se afasta da pessoa? Sim, claro. Então é exatamente essa função, uma das funções. Né? Quando você está com raiva de uma pessoa, né, você também não se afasta dela? Então, todo sentimento existe por algum motivo. Né? Então, o autoconhecimento é o segredo de tudo. Primeiro, para eu tratar a ansiedade, eu tenho que me conhecer. Senão você vai lá no psiquiatra e o psiquiatra ele não é terapeuta. O que ele vai fazer? Ele vai ficar muito feliz porque você vai ficar dependente da receita dele. Né? Nada contra, né, sobre, né, psiquiatra, me desculpa, né, mas com certeza existem profissionais e profissionais, como existem mecânicos e mecânicos, né, em todas as áreas. Né? Então, eu acho, né, que o psiquiatra, a primeira coisa que ele deveria fazer é perguntar: você já faz terapia? Você está cuidando da sua saúde mental de forma saudável, adequada, consciente? Entendeu? Mas não, aí ele vai lá, te dá um ansiolítico, te dá um antidepressivo, te dá um remedinho, um Rivotril para dormir, e aí isso vai gerar outras sequelas em cadeia, e você vai ficar no ciclo vicioso o tempo todo. Olha só que interessante, Romeu. O segredo de você ter uma boa saúde, no meu ponto de vista, é 2 coisas importantes. Dormir bem, tá? E a outra... eu esqueci que eu ia falar. Isso é fantástico. É porque não era tão importante não assim. Era tão importante. Dormir bem já está de bom tamanho. Quando você dorme bem, é incrível que pareça que você tem uma estrutura fantástica que precisa descansar. Eu esqueci mesmo, cara, me deu um branco. É impressionante isso. Mas isso é o ato falho, né? Quando você tem uma mente descansada, um cérebro descansado, você vai produzir muito mais no dia seguinte.
Nós somos seres diurnos, né? Nós somos seres diurnos. E se a gente não dorme à noite, a gente vai ter sequelas. Existe uma revista, Sleep, é uma revista norte-americana, que ela fez um laboratório muito interessante. Né? Ela pegou algumas pessoas durante 10 dias, essas pessoas dormiram 6 horas. No 10º dia, todas essas pessoas estavam com uma reação de uma fadiga como se não tivesse dormido o dia todo. Então, olha só, é acumulativo. E quem não dorme bem vai ter um problema de humor deprimido, né? Vai ter irritabilidade, né? Não vai conseguir se concentrar, não vai ter foco e atenção nas suas coisas. E se isso começa a se somatizar durante um período muito longo, o que acontece com você? Você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo, você vai ter outras sequelas. Só pelo fato de você não dormir bem. Mas isso não é genérico. Isso não pode ser generalizado. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que durmo de 5 a 6 horas por noite. E acordo muito bem. Normalmente, a pessoa que ela dorme 6 horas por dia, ela não sabe que ela está com problema de foco atencional ou com algum tipo de depressão. Problema de foco? Foco atencional. Ou depressão, ou algum tipo de distimia. Normalmente, né, isso nos consultórios é muito revelado isso. A pessoa não sabe que está com algum tipo de problema. Você quer fazer um teste, Romeu? Depende. Durma às 8 horas, no mínimo, durante 1 semana, 2 semanas e veja a diferença. É claramente que você vai ter um poder muito maior de atenção, de disposição. Isso abrange todas as áreas da sua vida, até a área sexual da sua vida. Eu vou tentar fazer sim, porque realmente, eu vou ser bem honesto. Se eu deitar meia-noite, 6 horas eu tô em pé, sozinho, não precisa relógio tocar. Isso é o seu relógio que está bem regulado. Meu relógio biológico está lá. Então, uma estratégia de você não ter um problema de ansiedade é justamente essa. Você procurar cuidar e ter disciplina da sua saúde no sono. Né? É essencial você acordar cedo, olhar para o sol para você captar aquela energia e as células, tem uma célula específica na sua retina que vai começar a regular através dessa luz natural do sol, né? Boa. Então é importantíssimo você eu vou fazer esse teste sim, é muito importante. Outro dia a gente estava conversando, a gente sentou para tomar um café e estava conversando e eu lembrei que você me falou de alguma coisa de 3Ds. D1, D2 e D3. Sim, essa técnica, né? Me conta mais. Essa técnica, na verdade, a origem dela é do TCC, né? Que é o questionamento dos pensamentos disfuncionais, né? Depois eu vou lembrar, né? Das duas coisas que eu gosto agora. É o sono e mais alguma coisa. É porque eu não estou dormindo muito bem, tá vendo? Tá vendo? Eu Você deveria dormir às 8 horas que eu não estou dormindo. Você anda meio ansioso. Eu tô com a ansiedade atacada aqui, hein? Cuidado, hein? E olha só, o 3D ele veio de uma ideia, tá? Na verdade, a gente vai dando nomenclaturas e nomes e a gente vai aperfeiçoando a técnica. Lógico que o TCC ela veio, né, de outras épocas, é um estudo, né, que vai sendo aperfeiçoado e é identificado um padrão onde você consegue aplicar dentro dos consultórios, dentro da terapia. E o 3D nada mais é que um resumo, né, dessas técnicas do TCC que é trabalhado dentro de consultórios da psicologia. Que é duvidar, né, desacreditar e determinar. Né? Então, quando você duvida de um pensamento, né, que é disfuncional, um pensamento negativo, aquela sensação que você tem, aquela resposta que você vai dar para aqueles pensamentos negativos. Eu sou incapaz de dirigir um carro. Né? Eu estou me sentindo incapaz de dirigir esse carro. É um pensamento negativo. Você precisa voltar para casa, Romeu. Sua esposa está esperando. Você está se sentindo incapaz. Como que você vai mudar esses pensamentos e enfraquecer esses pensamentos negativos? Usando o 3Ds. Então, duvide, né? Isso é verdade? Eu sou incapaz de dirigir carro? Duvide. E desacredite. Ora, eu dirijo o carro há 10 anos. Como que eu sou incapaz de dirigir o carro? Determine.
pensamento, eu sou capaz de dirigir o carro. E ponto final. Ou seja, eu duvidei do meu pensamento, entendi que ele não fazia sentido, encontrei uma válvula de escape para transformar aquilo em positivo e encontrar uma forma de transformar aquilo em realidade e fui atrás da solução do problema. Você determina o pensamento real que tem que ser, né, identificado ali. Então você duvida daquele pensamento, logo você vai desacreditar, porque você sabe que isso não acontece, que você é um ótimo motorista, que você sabe dirigir o carro, e você vai determinar um pensamento, não, eu sou capaz de dirigir carro sim, repetir isso, e aí você vai enfraquecer esses pensamentos, porque pensamentos negativos geram ansiedade, certo? Por quê? Porque você vai ficar imaginando coisas que não estão acontecendo. Você vai sentir medo de coisas que não existem. Pensamentos gerando o tempo todo, né? Será que quando eu abrir a porta aqui do estúdio vai ter um leão me atacando? Já pensou se vem uma resposta? Não, isso não é verdade, isso não dá, a gente está no estúdio, não tem um leão aqui. Né? Então você desacredita, duvidou, desacreditou, e aí você fala, não, vou abrir e vou embora. Né? Uma noite linda, por sinal, hoje, né? Exatamente. E para quem não acredita que tem um leão atrás da porta, se você ainda não entregou seu imposto de renda, você está fudido. E inclusive isso, né, fazer o imposto de renda gera ansiedade, claro. Né? Porque será que eu vou ter que pagar ou vou restituir? Né? Então só de você imaginar, né, algo, isso vai gerar ansiedade. E o medo é um grande... É importante você ter falado sobre o medo. O medo é um indicador da ansiedade. Tudo que gera medo vai gerar ansiedade. Tudo. Né? O tempo todo nós vamos gerar ansiedade quando sentimos medo. Né? Sentir ansiedade é a capacidade de você alucinar as situações possíveis que podem acontecer. Né? Beleza. Você tem o nosso querido curso aqui, que está escrito aqui nessa tela, o Mapa Stravino para o Controle de Ansiedade. Me fala um pouco sobre esse curso. Esse curso ele foi desenvolvido justamente por tanto de eu receber reclamações na questão da ansiedade. Muita gente reclamando e precisando de ajuda para tratar a ansiedade. É muita gente mesmo, tá? É uma coisa surreal, né? A cada 10 pacientes que eu atendo por dia, pelo menos 5 têm um problema sério de ansiedade. Né? Então, pensando nisso, eu comecei a desenvolver habilidades e métodos que funcionavam mais adequado para essas pessoas. E de tanto que eu fui atendendo, né, centenas de pacientes que eu fui atendendo, eu fui encontrando a melhor maneira de atingir esse objetivo com essas técnicas que eu fui, né? É um leque de técnicas, de trabalhos que a gente vai aprimorando, desenvolvendo e fazendo o melhor jeito para você chegar numa solução adequada. Bacana. Tá? E aí foi pensando nisso, pensando nas pessoas que sofrem de ansiedade, e aí eu resolvi fazer um curso para atender, né, as necessidades das pessoas que precisam de ajuda na ansiedade. São muitas pessoas. E talvez essas pessoas não tenham condições de fazer um tratamento completo na terapia, né? Então, esse curso vai, com certeza, te ajudar de alguma forma. Com certeza, você vai entrar de um jeito e vai sair de outro muito melhor. Ok? E aproveitando, o link está aqui embaixo. É só clicar, entrar lá, Mapa Stravino de controle da ansiedade. É um curso, como eu já comentei anteriormente, eu fiz o curso, eu acompanhei esse curso e realmente ele traz muita coisa importante no sentido de destravar alguns pontos ali que podem estar te impedindo de algumas coisas. E eu ia te perguntar também, Maicon, a respeito da pandemia. A pandemia trouxe mais ansiedade para as pessoas? Com certeza. Imagina o seguinte, nós tiramos... Eu ia até perguntar de outro jeito. Não, com certeza. Fudeu mais a cabeça das pessoas. Isso é incrível. Essa pergunta foi assim, foi certeira. Por quê? Olha só, a vida toda as pessoas estão acostumadas de alguém ditar as regras para você. Você tem que chegar a esse horário, você tem que sair esse horário, você tem que fazer dessa forma, você tem que estar aqui nesse dia, você tem que fazer isso, fazer aquilo. De repente, bum, explodiu, você não podia mais fazer esse trabalho lá no local, você ficou desempregado, né? As coisas mudaram, virou o home office. Foi para home office, exato. E aí você virou o seu senhor, né, dos seus horários. Isto é, você teve que aprender a ter disciplina, coisa que você nunca teve.
Você sempre ficou ouvindo os outros falar para você o tempo todo que você tinha que fazer. E agora você tem que fazer os seus próprios horários acontecer. E as pessoas não sabiam fazer isso. E aí elas não conseguem administrar isso de uma forma positiva. E aí ou elas trabalham demais, ou elas não conseguem trabalhar. Ou elas ficam esperando a próxima tarefa que você tem que fazer. Aí chega no final do dia, ou no final do mês, não conseguem entregar os seus objetivos. E aí? Isso vai gerar uma puta de uma ansiedade. Né? Então, com certeza, quando entrou a pandemia, as pessoas não estavam preparadas para essa... E quando entrou a pandemia, realmente você falou um ponto interessante, que foi com relação à falta de regras, né? A gente perdeu as regras dentro daquilo, né? Daquilo que a gente tinha. A gente chegava 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, dependendo do caso, chegava naquele horário, tal horário parava para almoçar, almoçava e depois, no final do dia, saía em determinado horário. Sim. E hoje as pessoas, elas estão invadindo a noite trabalhando, sim, sem perceber. Por quê? Porque ela tá lá naquele ritmo e eu tenho conversado com algumas pessoas e eu falo, gente, quando a gente está dentro de um escritório, a gente tá lá assim, porra, de repente alguém qualquer fala assim, gente, tchau. Porra, naquele momento vira uma chavinha na tua cabeça e você fala, puta, meu, hora de desacelerar. Então por que não, dentro de casa, nesse home office, não colocar um despertador, falar assim, hora de desacelerar. Exatamente. E pronto. Você pode continuar trabalhando, mas você vai num outro ritmo. A tua cabeça começa a trabalhar num ritmo um pouco mais linear, um pouco mais calmo, mais tranquilo. Mas enfim, nós não vamos fugir desse Não, mas está certinho mesmo, né? E assim, o foco principal é a pessoa ter o foco, né, nas suas necessidades básicas. Você precisa descansar. Quando você dorme, e inclusive dormir sem remédio, hein, pessoal, porque senão isso aí não vai funcionar. Você tem umas ramificações, uma estrutura cerebral que precisam, meio que, criando uma analogia aqui, você precisa desfragmentar o seu cérebro. E se você não dorme essas 7, 8 horas que você precisa, você não vai conseguir repor tudo aquilo que você precisava repor naquela época, naquele momento, né, que você está dormindo. Isto vai ficar deficiente. E se está deficiente, você não vai conseguir ter uma boa vida, uma dinâmica saudável. Né? Então você vai ter vários tipos de problemas. Então, com certeza, não dormir, né, bem, você vai ter, com certeza, uma probabilidade de ter uma ansiedade em algum campo da sua vida. Maravilha. Tá? Maravilha. Voltando para o mapa extravino do controle da ansiedade, eu vou chamar ele aqui para me falar o seguinte. O aluno tem acesso a esse curso durante quanto tempo? Esse curso, ele é perpétuo, né? Isto é, você vai ter esse curso pelo resto da sua vida, se você desejar, né? Então, o acesso fica livre? Fica livre. Beleza. Né? Até o Hotmart desistir de ser Hotmart, né? Que talvez não desista. Uhum. Não, com certeza, né? Espero que não. Tá, e além do link que a gente tem aqui embaixo, como eu já comentei algumas vezes, que a gente está com um link aqui embaixo sobre o mapa extravino de controle de ansiedade, além do link, existe alguma outra forma da pessoa comprar esse curso? Então, esse curso ele tá bem acessível, né? Se eu não me engano, ele está R$12,97, é isso, meu, que eu te passei? Uau! R$12,97 mensais, né? São 10 parcelas de R$12,97. É muito acessível. Tá? Então eu acho que a pessoa que ela tem dificuldade de hoje, né, fazer um investimento no tratamento, faça o curso, porque é muito eficiente os resultados que você vai ter. E para de ficar dando desculpa, de se vitimizando, que a culpa é do outro, que você não pode, né? Você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Você tem que se movimentar. Se você não fizer nada por você, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Legal. E eu vou chutar agora eu vou chutar a canela do Michael aqui, que ele não tá nem sabendo do que eu vou falar agora. O Michael me contou assim um segredinho, que ele falou que esse curso, na verdade, ele custa mais de R$500. Ele tá em promoção agora por essas 10 parcelas de 12, né? 10 parcelas. 10 parcelas de 12. De 12, 13 reais. Acho que é isso aí. Então, galera, uma dicasinha básica. Dá uma corrida lá e pá! Faz a inscrição, porque depois vai ser um pouquinho mais caro. Mas vamos lá. Não era pra falar, né?
Mas Não tudo bem, era, agora já agora falei, você já fodeu. falou, né? Agora já foi. Não, esse curso realmente ele vale mais do que R$ 500, né? Mas assim, procurando atender as necessidades, né? E olhando para um lado bem positivo do ser humano, né? Ajudando de alguma forma, fazendo minha parte também para colaborar com isso, né? Ele está bem acessível mesmo. O que que você gasta R$ 12, R$ 15, né? Você compra, quem fuma, é o preço de um maço de cigarro, é uma coxinha com café que você toma lá na esquina. 2 cafés. Né? Aliás, o café hoje custou R$ 20, né? Então, ponto. Né? Então, né? e não cura a ansiedade. Ele te traz mais ansiedade. Ele te pilha. Exatamente. Exatamente isso. Puxando um pouco o gatilho para agora pro teu mundo da hipnoterapia. A hipnose ou a hipnoterapia, ela trata a ansiedade de alguma forma? Sim, ela trata pessoas com muita dependência, né? Da ansiedade para esse comportamento, tem muito problema que realmente ela não consegue fazer isso sozinha, né? É muito eficiente esse processo, porque muitas vezes pode ser através de gatilhos de traumatização, né? Muitas vezes pode ser um problema mais profundo, né? Onde que ela teve um acidente lá na infância, né? E aquilo gerou uma sequela muito profunda e onde fica oculto no seu inconsciente. Né? Então, com certeza, isso no tratamento com a hipnose clínica vai ser eficiente demais. Né? Você vai conseguir identificar o problema lá na causa, lá onde aconteceu quando você era criança, você realmente ressignifica aqueles eventos, né? E aí você deixa de ter esse comportamento disfuncional. Bacana. Maicon, é o seguinte, gente, aí no link aqui embaixo tem um link que vai para o Telegram do Maicon, tá? Que fala sobre ansiedade, etc., sobre hipnoterapia, ele fala sobre tudo lá dentro. E assim, vale a pena, mesmo que você não goste do tema, clica e conhece pelo menos um pouquinho. Vai lá, conhece um pouquinho. Não gostou? Pula fora. Mas eu queria que você, Maicon, falasse um pouquinho sobre o teu conteúdo dentro do Telegram. Sim, o conteúdo do Telegram foi uma forma que nós encontramos, a produção até sugeriu isso, para a gente poder colocar os conteúdos ali centralizado e uma forma de a gente promover de uma forma rápida, eficiente, centralizada para as pessoas que realmente estão com vontade de se conhecer, de fazer a diferença nas suas próprias vidas, né? Então, lá tem diversos conteúdos a respeito sobre hipnose, o que é hipnose, o que é hipnoterapia, como você resolver alguns problemas sozinhos, como fazer auto-hipnose. Então, tem um elenco, um leque de muitas informações ali que você pode, né, utilizar ao seu favor. Né? Quem realmente tem essa capacidade, né, de concentração, de fazer as suas próprias propostas de mudança, lá tem muita informação, né, que você pode utilizar. Bacana, excelente. E assim, eu já tenho acompanhado também há algum tempo esse canal do Telegram do Maicon e realmente parabéns, Maicon. Conteúdo bastante interessante, importante. Obrigado. E assim, como eu falei, não gosta, ninguém te impede de sair do grupo, mas vai conhecer, pelo menos. Eu acho que nada que é conhecimento é demais na nossa vida. Sim, beleza? Sem dúvida. Maicon, eu acho que já falamos de bastante coisa. Vamos deixar conteúdo para a próxima. Vamos deixar para a próxima. E eu queria que você fizesse uma despedida tua aí, fazendo o teu merchandising. É isso aí, eu vou fazer o meu melhor agora, hein? Ó, né? Pessoal, obrigado por vocês me acompanhar, curtir o meu conteúdo lá, isso é muito importante. O Instagram, o YouTube entende que quanto mais vocês curtem, inclusive curtem aí, né, o conteúdo aí no YouTube, no Instagram, que provavelmente a gente vai jogar mais tarde, né, no TikTok. A gente vai deixar todas as informações aí no descritivo do material que foi falado aqui, inclusive. Né? Então eu quero agradecer do fundo do meu coração. Eu faço esse trabalho porque eu amo, gosto muito e quero ajudar as pessoas e quero ajudar muito mais pessoas ainda, tá bom? E obrigado, Romeu, pelo convite do seu podcast. Desejo sucesso aí para você e quero fazer parte dessas mudanças, né, maravilhosas aí que você está prometendo aí. Essa nova fase do Romeu, que é o Simplesmente Brilhantes,
né? Que a gente vai trazer aqui pessoas brilhantes para falar sobre temas brilhantes e sobre pessoas brilhantes. A gente vai trazer isso gradativamente, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente vai começar desde já. Tá? Então eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco. Quero agradecer muito o Maicon por essa aula de controle da ansiedade, que você vê que eu já desacelerei, né? Mentira! Eu não consigo! Eu não consigo desacelerar! Mas vamos lá. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente, quero agradecer aqui todo mundo que prestigiou o nosso bate-papo. E, como eu sempre terminei as minhas entrevistas, gente, minha frase jargão, be happy. Sejam felizes, porque existem coisas que o dinheiro não compra, e uma delas é a felicidade plena. Grande abraço a todos, vejo vocês depois.